Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos começar essa celebração para cima, exaltando o nome do nosso Deus. Nós vamos ensinar um cântico novo para vocês, mas eu quero ver vocês acompanhando com a gente com as palmas, tá bom? Vamos lá. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada para guerrear. Vamos sempre avante, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Achamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre avante, sem retroceder. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável poder que do alto vem. Mas avante pelo Rei e pelo Rei, Rei. Avante pelo Rei e pelo Rei, Rei. Avante pelo Rei e pelo Rei. Avante pelo Rei e pelo Rei. As palmas firmes. Louvando o nosso Deus, nós vamos avante, vamos seguir para o alvo que é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra o povo do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos os homens comigo? As portas do inferno não prevalecerão. Agora as irmãs. Somos sua noiva, somos os homens. Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra as irmãs. Somos sua noiva, somos sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos sua noiva, somos diga mais uma vez. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mais uma vez. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem.
suas palmas aí. Vamos declarar mais uma vez que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo do Senhor, amém? Você pode declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre essa cidade. Declarar que em nome do Senhor Jesus nós temos a vitória, somos mais que vencedores no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua Os homens, igreja. as portas do inferno não prevalecerão. As irmãs, Somos tua noiva, somos mais uma vez, vamos lá. igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Agora bem forte, vamos lá. Vitória! As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Diga com fé. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Achamos com a fé inabalável do poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Achamos com a fé inabalável do poder que do alto vem. Achamos pelo rei e pelo rei. Rei, vamos lá. Avante pelo rei e pelo rei. Rei, avante pelo rei e pelo rei. Rei, avante pelo rei e pelo rei. A igreja vai adiante. No poder do Senhor Jesus, nós cremos que somos revestidos deste poder e que a ação do mal não tem autoridade e poder nenhum. Através do nome do Senhor Jesus, nós trazemos libertação para as pessoas. Através do anunciar Cristo vivo, todo-poderoso, nós podemos ver as barreiras do maligno cair e assim libertação acontecer, a cura acontecer, os milagres acontecerem. Meus irmãos, nosso Deus é muito grande. Nosso Deus é maravilhoso, é poderoso. Estar diante deste Deus tão grande nos leva a adorá-lo, nos leva a erguermos as nossas mãos, a celebrar com alegria como vocês estão fazendo. E nós queremos levar a igreja nesta noite, nessa direção, a exaltar e glorificar o Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de todo o louvor. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo coração. E grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo coração.
pois tudo é teu, Jesus. Toda a terra irá clamar a grandeza do Senhor. O Senhor irá alcançar todos os povos. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. O louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Vamos declarar mais uma vez suas vozes, esse refrão que diz que nosso louvor é para Ele. Meu louvor É pra ti, pois tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. faça mais uma vez, mas se assim você quiser, levanta as tuas mãos e diga assim, vai. Meu louvor, pega as suas mãos ao Senhor, exalte o nome dEle, expresse realmente com atitudes aquilo que você está cantando. Meu louvor É pra ti, pois tudo é teu, Jesus. tudo é teu, Senhor. Você pode dizer frase de adoração ao Senhor. Deixa o Espírito Santo conduzir neste momento, te levar a essa adoração ao Senhor, com frases de gratidão, frases de adoração. Grande é o Senhor, digno é o Senhor. És maravilhoso, Deus. Santo é o Senhor. Move-se. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Motos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos
estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, 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 esse é o mover. Esse é o mover, esse é o mover. Creio em milagres neste lugar, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover que vem aos céus. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover que vem aos céus. Eu creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover. Eu creio em milagres neste mover que vem aos céus. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Esse é o mover, esse é o mover. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de tuas mãos.
mortos ainda se erguem. Nós cremos nisso. Gigantes caem ao chão. Você crê nisso também? Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Então diga o que você veio fazer aqui. Nós estamos aqui. Damos as boas-vindas ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nós estamos aqui. Vem com o teu agir. Corações são teus. Vem com o teu agir. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Antes de nós voltarmos para dizer que cremos em cura, cremos em milagres nesse mover, eu queria que você fechasse os seus olhos e entendesse uma parte dessa canção que diz: Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de tuas mãos. Isso é bíblico, queridos. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Nós cremos e podemos ver. Nós cremos e podemos enxergar. Nós cremos e podemos ver realizado. Cremos, por isso falamos. Cremos, por isso profetizamos. Cremos, por isso não reclamamos, não lamentamos, não lamuriamos, não maldizemos, não amaldiçoamos. Cremos e vemos pela fé a obra do Senhor sendo realizada, as grandezas vindo da parte dele à nossa vida. Então eu convido você essa noite a crer e ver o que você precisa ver essa noite, o que você precisa enxergar que você não está vendo, uma saída financeira para essa crise constante que você tem vivido, uma restauração familiar diante do ambiente tão hostil e de tantas intrigas, uma restauração física diante de tantos diagnósticos médicos negativos, uma fé vibrante diante de emoções tão abaladas e de traumas tão violentos na sua alma. O que você precisa ver essa noite? Eu pergunto para você, o que você precisa ver essa noite? Veja pela fé. Veja o seu marido ao seu lado, cultuando e louvando o nome do Senhor Jesus. Veja o seu filho ao seu lado, dobrado e rendido no altar do Senhor. Veja a sua casa servindo ao Deus Todo-Poderoso. Veja a sua fé sendo avivada, renovada e fortalecida. Veja pela fé. Veja. Eu vejo o Senhor. Eu vejo pela fé lares sendo tocados em Sertanópolis. Eu vejo pela fé bares sendo fechados. Eu vejo pela fé zonas de prostituição falindo, Senhor, porque as prostitutas estarão servindo ao Senhor na tua casa, convertidas ao Evangelho. Eu vejo, Senhor Jesus, prosperidade nessa cidade. Eu vejo empregos e abundância nessa cidade. Eu vejo igrejas evangélicas unidas, fortalecidas. Eu vejo, Senhor, eu vejo famílias inteiras amando o Senhor. Eu vejo bocas de fumo sendo fechadas. Eu vejo traficantes convertendo e amando o Senhor. Eu creio, vamos dizer juntos. Eu creio. Se você crê, levante as suas mãos assim comigo e diga: eu creio, Jesus. Levante suas mãos no seu lugar e diga: eu creio, Deus. Mais uma vez, eu creio. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres. Só a igreja. Eu gostaria de ouvir você dizendo isso. Só a igreja dizendo: eu creio. Eu creio em milagre. O que você crê? O que você está vendo agora? O que você enxerga? Eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos a sua presença aqui nesse lugar.
Nós não vemos muitas coisas fisicamente, e muitos entraram aqui sem enxergar, mas pela fé enxergamos o seu livramento, enxergamos grandezas que vêm das suas mãos. Pela fé enxergamos o seu agir, o seu poder. Pela fé enxergamos o teu impossível e o teu sobrenatural. Pela fé cremos, confiamos. Pela fé ofertamos a nossa alma e a nossa vida em teu altar. Pela fé, a Deus, cantamos louvores em meio às tempestades. Pela fé, Senhor, cantamos de alegria em meio à tristeza. Pela fé estamos aqui celebrando o teu nome, dizendo que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Nós cremos, por isso vemos. E se você viu algo de Deus, você pode aplaudi-lo nessa noite em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor, pela fé eu vejo o Senhor, eu vejo, aleluia, glória a Deus. Queria que antes de você se assentar, você olhasse para a pessoa perto de você, pegasse na mão dela, olhasse no fundo dos olhos dela e disse assim: eu vejo o milagre de Deus na sua vida. Vira para a pessoa de trás agora e diga para ela: eu vejo o milagre de Deus na sua vida. Vire para a pessoa da frente, fale para todos. E você que assiste pela internet: eu vejo o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo milagres de Deus em sua vida, eu vejo milagres de Deus agindo essa noite. Então não perca a oportunidade de se lançar na presença dEle, de se apegar à presença dEle e de se achegar um pouco mais ao altar de Deus. Abaixe as resistências, tire as guardas e se ofereça totalmente para que Deus opere, faça e realize um milagre que Ele tem nas mãos dEle para realizar na sua vida e no seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite, que bom que você está aqui. Como você já vê, 4 dias, ou melhor, 3 dias, contando 4, nosso tempo de oração com intercessão aqui. A voz já está indo embora. Acredito que a gente consiga chegar com ela até amanhã no máximo, não é? Mas eu louvo a Deus pela sua participação, pela sua vinda. Quantos aqui vieram todos os dias nosso despertar? Levanta a mão. Todos os dias não perderam nenhum. Olha que legal. Deus abençoe você. E aí, você que está vindo hoje pela primeira vez, que bom ter você aqui. Nós temos aqui amanhã mais um dia do nosso despertar às 20 horas, eu conto com a sua presença, é o encerramento da nossa conferência, e vai ser com certeza algo maravilhoso de Deus, como tem sido todos esses dias. Deixa eu dar um aviso importante para você. No final da nossa celebração nós temos cantina, tá bom? Então temos cantina aqui ao lado, hambúrguer, batata frita e refrigerante. Então você é convidado a passar com a sua família ali e pegar o nosso fichinha e participar da cantina ao final da nossa celebração. E também você essa noite é convidado a ofertar, a entregar no altar de Deus, a trazer algo. Esses envelopes em branco à sua frente são para a sua oferta. Você pode fazer isso com alegria, pode fazer isso com disposição. Aliás, você não tem outro jeito de fazer se não for com alegria e com disposição. Porque Deus ama quem dá com alegria, não é por obrigação, não é por manipulação emocional, não é por troca. Então, se você tem uma semente essa noite que você gostaria de lançar no altar do Senhor, talvez você diz: Senhor, eu não consigo ver o milagre na minha vida financeira, mas hoje eu vou lançar uma semente na sua presença. Entregar no altar de Deus é dizer não a mamon. Entregar no altar de Deus é repreender a avareza na nossa vida. Então eu convido você essa noite, se você veio preparado, que você venha trazer essa semente aqui nesse altar. Se você não veio preparado e é visitante, não se constranja. Nós fazemos isso entre os membros e os frequentadores assíduos da nossa comunidade. Da mesmo assim, você será abençoado essa noite em nome do Senhor Jesus. Então eu convido você que vai participar da oferta, que já se prepare, enquanto as crianças de 3 a 11 anos venham aqui à frente. Você vai se preparando, vai se organizando aí na presença de Deus. Podem vir crianças de 3 a 11 anos aqui à frente, crianças de 3 a 10 anos, mudamos a idade aqui esses dias, porque 11 anos já é adolescente para nós agora. De adolescente é quarta-feira o encontro deles a partir de 11 anos, tá bom? Até os 14. E na sexta os jovens se reúnem, ou melhor, os adolescentes mais de 15 se reúnem na sexta-feira. Certo, criança? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, que tenham um tempo precioso de ministração. Eu convido você a se colocar em pé mais uma vez e com alegria vir ofertar e entregar no altar do Senhor com essa linda canção que vamos fazer. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha ofertar na presença do Senhor, entregue essa semente no altar.
Bem alto, as palmas lá em cima, vamos lá. Bem forte, para a honra e glória do Senhor, louvando o nosso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Então celebre o Senhor com as suas palmas, exaltando o nome dEle. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Saudamos a igreja com a graça, paz e alegria do nosso Deus. Que privilégio, que delícia voltar e estar com os irmãos e irmãs nessa noite. Feliz em ver todo o movimento desse final de semana, desse feriado prolongado. Nossa profunda gratidão a Deus, em primeiro lugar. Nossa profunda gratidão ao pastor Denis, Vanessa, família, liderança, por nos acolher mais uma vez. Nossa profunda gratidão à família, o Valdenir, Rosângela, com os filhos que nos hospedaram. Está tudo bem, tranquilo, em paz. Fique nosso carinho, pastor Rubens, Patrícia, equipe de Dourados. Saudamos com grande alegria, nos conhecemos hoje, mas parece que já faz uma eternidade. E lá na eternidade vamos passar juntos, com a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Minha gratidão à minha esposa amada Ruth, que me acompanha nessa viagem. Vamos estudar a palavra de Deus. Localize comigo, Evangelho segundo João, capítulo de número 11, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 11, a partir do verso 1. Não vamos ler todo o texto de início, por ser longo a história, são 46 versículos, mas nós vamos contando a história e meditando nela para conversarmos sobre o nosso tema. O tema da nossa conferência durante esse final de semana é Despertai, Despertai. Então é dentro deste tema que João 11, de 1 a 46, creio falará comigo e com seu coração nessa noite. Você localizou o texto? Ok, então veja comigo o verso de número 11. João 11, verso 11. É esse que nós vamos ler. Isto dizia e depois lhes acrescentou. São palavras do Senhor Jesus. É Ele que está dizendo. Agora veja o que Ele diz. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vamos ler juntos? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Despertai. Despertai é o tema da nossa conferência. Vamos meditar nessa noite em João 11, de 1 a 46, com o seguinte título da nossa mensagem: Jesus veio para nos despertar. Vamos dizer juntos? Jesus veio para nos despertar. E é interessante quando recebemos da parte de quem nos convida um tema, a partir daquele telefonema ou daquela mensagem, onde o pastor Denis disse, olha, o nosso tema é despertar. A partir daquele dia, aquela palavra não sai mais da sua mente, do seu coração, e você começa a pensar, a refletir,
a dormir com aquela palavra, você almoça com ela, você janta com ela, então fica despertai, despertai, despertai. E quando pensamos em despertar, logo nos vem a pergunta: despertar de quê? Do que é que eu e você precisamos despertar? O que é que eu e você precisamos ser alertados pelo Senhor nessa noite, para que eu e você tenhamos uma nova atitude, um novo movimento, uma nova realidade? Muitos de nós precisamos ser despertados em nossas vidas, que nem sequer temos consciência que precisamos, mas precisamos. E creio o Espírito Santo está, desde o início da nossa conferência, mexendo com o nosso coração e nos alertando, nos lembrando de áreas que aparentemente a gente achava que estava tudo bem, mas de verdade estavam meio que adormecidas. Por isso, inspirou o pastor e a liderança dessa igreja a trazer esse tema: despertai, despertai. Só precisa ser despertado quem está um pouco sonolento. E a palavra sonolento é a junção de duas outras: sono mais lento. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado não, Cristo, senão você vai entregar. Olha aqui para mim. Você conhece alguém assim que é sono mais lento, igual a sonolento? Essa pessoa, quem sabe é você mesmo, quem sabe sou eu nessa noite, em alguma área da nossa vida precisamos ser despertados. Deus tem para nós uma vida abundante. João 10:10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida. Mas não é qualquer vida. Ele veio para nos dar vida em abundância, vida abundante. E há pessoas que mesmo na igreja, mesmo vivendo uma vida cristã, mesmo servindo ao Senhor, parece que estão meio sonolento e não conseguem desfrutar de vida plena, abundante, realizada diante do Senhor. Por isso que eu creio que Deus colocou no meu coração, no coração da liderança, a reflexão sobre João 11:1-46. Jesus veio para nos despertar. Desde a mensagem, desde o convite, desde o tema dado ao meu coração, quando meus olhos caíram sobre o tema despertar, Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, vamos para despertá-lo. Despertar do quê? Essa é a primeira pergunta que eu e você temos que responder nessa noite. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui. A questão é a seguinte. Não está voltando. Volta uma para mim, querido, por favor. Aí, obrigado. Eu vou pedindo então para você. A primeira questão que eu quero trabalhar com o seu e com o meu coração, nós vamos estudar um pouquinho o texto agora. Vá com seus olhos, por favor, em João 11, que nós vamos encontrar uma linda história. A história de uma família composta por 3 irmãos que eram muito, muito amigos de Jesus. Esses eram Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos. Era na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, que Jesus costumava passar algum tempo, alguns dias. Era ali que ele repousava durante as suas viagens, quando ele passava pela cidade de Betânia, onde esta família morava. O texto nos diz que Lázaro estava enfermo, logo no versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Ele adoeceu. A Bíblia não diz do que, ele adoeceu. E então, para que esta luta, esta angústia, este problema que chegou na família, a doença, a enfermidade de Lázaro fosse resolvida, Maria, uma das irmãs, toma uma atitude. Verso 2: Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés dos seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs, Marta e Maria, de Lázaro, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas então convidam Jesus, que não estava na cidade de Betânia, estava em Jerusalém, para que ele viesse ao encontro da família para os ajudar naquele problema. Qual era o problema? A enfermidade do irmão Lázaro. Ao receber a notícia, Jesus é avisado de que o seu amigo Lázaro agora está doente. A Bíblia nos diz no versículo 6 que ele permaneceu por mais 2 dias na cidade de Jerusalém. Ele não foi imediatamente,
neste intervalo entre a notícia e a ida de Jesus até Betânia, algo aconteceu com Lázaro. Ele morreu. Diga, morreu. Não é morreu, gente, é morreu. Morreu, gente. Ele estava enfermo, ele estava doente, ele morreu. Bem, um problema, uma angústia, uma luta, uma crise chega naquela família. Agora deixa eu entender um pouquinho melhor o que Jesus diz no versículo de número 11. Lázaro adormeceu. Literalmente, Jesus está dizendo que Lázaro morreu. A palavra no grego aí é koimal. Koimal tem o sentido de adormecer para a morte, adormecer para a eternidade, não voltaria à vida. Jesus tem a consciência do que aconteceu com seu amigo. Jesus não está alheio ao que está acontecendo com Lázaro. Ele diz, olha, vamos para lá, porque Lázaro adormeceu. No sentido aqui, literal da palavra com respeito a Lázaro, ele havia morrido. Agora eu quero aplicar isso ao meu e ao seu coração. Pode colocar a frase para mim, a próxima tela. A primeira que eu quero responder com você nessa noite é, o que é que tem feito eu e você adormecer? O que é que tem nos feito adormecer? Não dá para nós continuarmos a leitura desse texto sem pararmos aqui para aplicar. Vamos fazer uma reflexão a nosso respeito. O que é que na nossa vida tem nos tornado enfermos a ponto de nos fazer adormecer? Talvez não adormecer como Lázaro, de morrer literalmente e ser sepultado, mas adormecer em outros tantos sentidos da nossa vida. Queridos e queridas, alguns dentre nós estão enfermos fisicamente, e essa enfermidade física no nosso corpo tem gerado adormecimento na nossa história. Muitas vezes uma enfermidade física que chegou até nós, ela tem nos impedido de alcançarmos e de vivenciarmos tudo aquilo que Deus tem proporcionado e sonhado conosco. Uma enfermidade física que nos acomete, seja ela qual for, ela sim é uma crise, é uma luta, é uma angústia, nos atrapalha, mas não pode nos impedir de vivenciar tudo aquilo que Deus planejou para nós. Uma enfermidade física quando chega, e nós temos a consciência de Marta Maria, de chamar Jesus, creio, e nós oramos isso e cantamos isso, e o pastor Denis nos ministrou nisso, creio que o Senhor Jesus veio para nos despertar, ou seja, para nos tirar da condição de enfermos físicos nessa noite e nos trazer cura em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que o Senhor está nos reunindo nessa noite aqui para uma noite de milagres, para uma noite de despertamento. Ele é poderoso, com uma palavra apenas, de despertar nossas células que estão mortas e trazê-las à vida. Você crê nisso? Ele é poderoso para despertar os nossos ossos que estão atrofiados e fazer com que os nossos olhos vivifiquem. Você crê nisso? Ele é poderoso para despertar órgãos do nosso corpo que pararam de se movimentar e dizer, haja vida e volte ao movimento. Ele é poderoso. Jesus veio para nos despertar nessa noite, fisicamente. Mas há irmãos e irmãs, há pessoas que estão adormecidos emocionalmente. Estão adoecidos na alma. Estão tão envolvidos com os cuidados deste mundo, com as coisas desta era, com as coisas do nosso tempo, que adormeceram. Parece que a vida só faz sentido se tiver as conquistas que lhes são do coração, que lhes são do desejo. Quando eu estava olhando esse texto, Deus me fez lembrar de Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, e aquela semente cai em vários terrenos, e um dos terrenos que a semente cai em Mateus capítulo 13, é um terreno cheio de espinhos. Eu fico impressionado porque quando Jesus vai explicar o que era o terreno cheio de espinhos, Mateus capítulo 13, versículo 22, ele diz assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, preste atenção nisso, queridos, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, elas sufocam a palavra e torna infrutífera. Muitos de nós estamos adormecidos, mesmo conhecendo a palavra, ouvem a palavra, mas a palavra não está sendo suficiente para ter vitória sobre os cuidados desse mundo.
Os cuidados desse mundo roubam o nosso tempo, roubam nossa energia, roubam nossa alegria, roubam nossos sonhos, roubam nosso coração, roubam a nossa vida. E aí eu posso dizer, se isso está acontecendo comigo e com você, nós estamos adormecidos emocionalmente. Nós estamos ligados a este mundo e desconectados dos planos soberanos de Deus. Muitas vezes eu e você temos ouvido sobre o que precisamos fazer, até sabemos o que devemos fazer, mas não conseguimos fazer. Atendi um jovem, pouco antes de eu tirar um tempo de descanso, um empresário da cidade de Londrina, e ele veio conversar comigo dizendo: pastor, eu preciso de uma ajuda quanto à minha vida, está toda embaralhada, minha família, minha casa. E ele é um empresário, ele tem um negócio, e ele disse assim para mim: já é a terceira vez que eu venho conversar com o senhor, e o senhor tem me dito que eu tenho que colocar as minhas prioridades da vida em ordem. Pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas agora eu vim te perguntar, como é que eu faço isso? Eu não consigo fazer isso. E eu disse, como é que continua? Como é que está a sua caminhada? Ele falou, pastor, eu trabalho 7 dias por semana. E eu conheço esse jovem. Ele não trabalha apenas 8 horas por dia, ele trabalha 16 horas por dia. 7 dias por semana. Não tem descanso. Casado com um filhinho, seu casamento está quase que destruído. Sua família, pais, mães, irmãos, brigando por causa do negócio. Um caos. E na hora que eu estava conversando com ele, Deus trouxe uma imagem para mim. E naquela hora eu não estava discernindo direito o que era. E Deus me trouxe a seguinte imagem: povo no Egito, escravidão, 400 anos. Vocês sabiam, vocês se lembram, o que é que o povo fazia no Egito durante 400 anos, escravizado pelo faraó? Eles tinham uma missão, um trabalho. Eles precisavam produzir tijolos, muitos tijolos. Eles colhiam palha, amassavam barro para fazer tijolos. E dos tijolos, o faraó construía o seu império. E esses tijolos eram feitos no deserto, no calor do deserto. E como é que você faz tijolos com palha e barro? Você tem que amassar o barro, misturar com a palha, fazer da argila e colocar esses tijolos onde? No forno quente, ardente, no deserto. Isso é vida, queridos. Isso é escravidão. Você sabe como que eles amassavam tijolos? Você já viu fazendo uva naqueles tonéis? Eles colocavam palha, colocavam barro e ficavam o dia todo com seus pés amassando barro. Quem sabe vocês têm se sentido assim nessa noite? Você trabalha, mas não sai do lugar. Amassar barro é isso, querido. Você faz, se esfalfa, cansa, 7 dias, 16 horas por dia e nada acontece de novo. Quem sabe eu e você estamos amassando barro na nossa vida. E quando eu comecei a falar dessa figura, aquele moço foi ficando constrangido na minha frente, constrangido, e eu disse, sabe de uma coisa? Eu vejo você, meu querido, na frente dos fornos, assando tijolos, só que eu não me lembrei de uma coisa. Sabe qual é o negócio desse moço? Sabe do que ele é dono em Londrina? De uma rede de pizzaria. Aquele moço ficou quebrantado, seu coração pequenininho, e ele disse, pastor, o senhor já havia me dito, mas agora eu acho que eu estou entendendo. Quem sabe você tem estado diante dos fornos da sua vida, no calor quente do trabalho. Querido, o trabalho é uma bênção. Só que se a gente se deixa sufocar por ele, a gente adormece, a vida não é produtiva, a gente não sai do lugar, a gente está amassando barro, fazendo tijolo diante dos fornos, no deserto. Por isso nessa noite Jesus veio para nos despertar. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo te constranja, nos constranja nessa noite, e a gente tome decisões importantes na nossa história. Primeiro, fisicamente, nos apresentando diante dele, crendo que ele pode nos curar nessa noite. Segundo, emocionalmente, dizendo, Senhor, está aqui a minha vida, se tem alguma coisa em desordem, coloca a ordem. Se tem alguma coisa que é caos, faz dele um cosmos. Diga para mim nessa noite, haja luz e haverá luz. Mas a terceira área que eu e você precisamos ser despertados é a área espiritual. Área física, área emocional e na área espiritual. Quantos de nós estamos mortos espiritualmente? Pastor Pedro, mas eu vou na igreja. Não significa muita coisa nesse sentido.
Ah, pastor Pedro, eu vou no grupo tal. Não significa muita coisa nesse sentido. Ah, pastor Pedro, mas eu sou assíduo em tal e tal atividade. Não significa muito. Significa alguma coisa, mas não tudo no que eu quero te dizer. Sabe por quê? Porque 1 de João, capítulo 5, 21, Jesus Cristo diz assim: aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Queridos e queridas, Efésios capítulo 2 nos diz que eu e você fomos gerados no pecado, eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus se manifestou para vencer a morte e trazer vida ao nosso coração. A questão é simples: para que haja despertamento espiritual na nossa vida, só tem um jeito. Não é a igreja A, B, C ou D, não é o programa A, B, C ou D, não são as pessoas A, B, C ou D. Só existe um jeito para haver despertamento espiritual. Uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, a estrela da manhã, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo que veio em carne, viveu entre nós, viveu 33 anos, foi morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele vive por toda a eternidade. O Filho de Deus, o único que dá vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se eu e você estamos sem Cristo na nossa vida, nós estamos mortos espiritualmente. Ah, pastor Pedro, eu estou vivo, eu estou aqui. Querido, sem Cristo nós somos zumbis, nós somos matéria e emoções andando, mas espiritualmente estamos mortos, desconectados de Deus. Por isso eu creio nessa noite, Jesus Cristo veio para nos despertar espiritualmente. Se você ainda não teve um encontro pessoal, inadiável, impressionante, transformador, com a pessoa de Jesus Cristo, não estou falando de religião nem de igreja, eu estou falando com uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você ainda não entregou seu coração a Cristo, esta é a noite de você fazer isso. Esta é a noite de você ser despertado. Esta é a noite das escamas caírem dos olhos, dos ouvidos serem abertos, do Espírito Santo te iluminar e você dizer: Jesus Cristo, eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Aí sim, eu e você somos despertados e não adormecemos mais na morte. Aleluia! Que área precisamos ser despertados nessa noite? Você pode dizer: pastor Pedro, eu preciso das 3. Eu estou aqui com uma doença física, minha vida está uma bagunça, e eu não sei se eu sou salvo. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite, Ele veio para nos despertar. Próxima tela, querido, por favor. Agora, o texto continua. E é interessante que Marta e Maria mandam chamar Jesus, e eles começam então a esperar Jesus para que fosse ao encontro de Lázaro, porque elas criam que Jesus era poderoso para resolver aquela angústia, aquela luta, a enfermidade de Lázaro. Eu e você precisamos, como Marta e Maria, tomar esta atitude, correr para Jesus. Só há despertamento na nossa vida através de Jesus, fora dele não há. Fora dele há movimento, fora dele há reuniões, fora dele há muito barulho, fora dele há emoções, mas só nele, Jesus Cristo. Por isso Paulo, em Romanos 11:36, ele resume tudo, ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não fica nada de fora, queridos. Aí ele diz: a ele, pois, a glória eternamente, amém. Então é nele, Jesus Cristo. Quando Jesus é chamado, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe quando chegar, e Ele sabe o tempo certo de fazer as coisas. Mas no versículo 11, mais uma vez Jesus sabia da morte de Lázaro. A pergunta que eu quero colocar para o seu coração é essa: será que Jesus está atrasado? Porque afinal de contas, o versículo 6 diz que Jesus demorou-se 2 dias, desde que ele ficou sabendo da notícia de Lázaro, até ele ir ao seu encontro em Betânia. E porque ele não foi nesses 2 dias, Lázaro morreu. Será que Jesus está atrasado? Enquanto eu meditava sobre este tema, Deus colocou algo muito forte no meu coração. Eu creio que há entre nós pessoas decepcionadas com Deus.
decepcionadas com Deus. Pediram ou pedem algo a Deus há muito tempo. Parece que Ele não nos ouve. Jesus está atrasado. Jesus está atrasado. Ele demorou-se 2 dias, e quando Ele chega em Betânia, aquilo que era enfermidade tornou-se morte. Eu não sei, queridos, há quanto tempo você está orando ou pedindo a Deus algo na sua vida, e a resposta ainda não chegou. Para você, eu creio, parece que Jesus está atrasado, que Ele está demorando. Isso é muito comum. Vamos ver no texto. Marta e Maria encontram-se com Jesus, lá no versículo 21 do capítulo 11. Veja o que Marta diz a Jesus ao ver Jesus. Ah, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, o Senhor demorou, está atrasado. Isso Marta. Vamos ver Maria, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, está atrasado. Talvez esse seja o sentimento do teu coração. Talvez seja o sentimento do nosso coração. Talvez eu e você nessa noite estejamos pensando assim: ah, se o Senhor tivesse agido antes no meu casamento, ele não teria acabado. Ah, se o Senhor tivesse antes agido na vida do meu filho, ele não teria saído de casa, não teria se envolvido com drogas, não teria se envolvido com aquela pessoa. Ah, se o Senhor tivesse agido antes no meu trabalho, ele não teria perdido aquele emprego. Ele está atrasado. Como nós somos limitados para entender o tempo e o modo do Senhor Jesus. Essa expressão, tanto de Marta e de Maria, olham para um Jesus que age no passado. Se o Senhor estivesse aqui. E muitos de nós adormecemos na nossa vida, adormecemos espiritualmente e desanimamos da caminhada por pensar assim: ah, se o Senhor tivesse feito. Ah, se o Senhor no passado tivesse agido. Já que Ele não fez, então eu vou tocar a minha vida do meu jeito. Quem sabe o Senhor tem pensado isso? A senhora tem pensado isso. Agora, quer ver outro erro? Jesus, ouvindo essa inquietação de Marta e Maria, no versículo 23, faz uma linda afirmação, uma das afirmações mais bonitas a respeito de fé. Declarou-lhe Jesus, declarou para quem? Para Marta. Olha o que ele declara no verso 23: o teu irmão irá ressurgir. Sabe como que ela recebe essa palavra? É verdade, Jesus. Veja o verso 24. Vai ressurgir um dia, quando o Senhor voltar, lá na frente, na eternidade, no futuro, quem sabe, Ele vai ressurgir. Adormece, a gente adormece achando que Jesus não vai agir hoje, que Ele só vai agir no futuro. Não tem jeito mesmo minha vida, mas quando eu morrer vai ser tudo bom, porque lá no céu não tem dor, não tem choro, não tem lágrima. Então eu vou levando a vida do jeito que dá até eu chegar na glória. Adormecidos, esperando algo acontecer e esquece de viver a vida que Deus planejou para nós. Ou vive do passado, ou vive do futuro. E esquece que Jesus veio hoje para nos despertar. Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus do agora, Ele está aqui neste lugar, Ele não está tão preocupado com o que não foi feito no passado, Ele sabe que o nosso futuro já está garantido, porque Ele comprou na cruz do Calvário a nossa eternidade na presença do Pai, mas Ele é o Deus presente, o Emmanuel, Deus conosco, Ele está aqui agora, e hoje Ele veio para nos despertar. Precisamos ser despertados, porque Jesus age agora. Agora, Ele nunca está atrasado, Ele nunca se atrasa, Ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Próximo. Há uma outra ênfase do texto que eu preciso compartilhar com o seu coração. A pergunta que eu quero responder agora é: Jesus está interessado? Porque eu já descobri que Ele está no tempo certo, fazendo a coisa certa, Ele não está atrasado. Eu já descobri que Jesus precisa me acordar, despertar de algumas coisas, tanto na área física, na área emocional e na área espiritual. Mas agora eu preciso entender se Ele está verdadeiramente interessado em mim,
para fazer tudo o que Ele quer e pode fazer. Eu quero te chamar a atenção para 3 versículos dessa história. Primeiro, o versículo de número 3. Olha o que é dito a respeito de Lázaro. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Diga, quem amas? Agora veja o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O que Jesus fazia com aquela família toda? Ele amava. Agora veja o verso 35. Alguns dizem que é o menor versículo da Bíblia, não tenho certeza se o é, mas diz assim: quando Jesus viu o sentimento de Maria chorando diante da morte do seu irmão, o que Jesus fez no versículo 35? Jesus, porque ele amava o seu amigo Lázaro. Sabe a pergunta que nós vamos responder? Se Jesus verdadeiramente está interessado. O texto deixa claro do amor de Jesus por aquela família. Mas Jesus veio hoje para nos... Não há nada mais grave na nossa vida que nos faz adormecer do que o sentimento de que não somos amados por Deus. Esse sentimento é terrível. Se eu e você não tivermos certeza nessa noite de que Deus nos ama profundamente, tudo que nós ouvimos aqui não faz nenhum sentido. Eu quero lhes afirmar que esse sentimento de Jesus por Lázaro, Marta e Maria, os amava, chorou por eles. Ele é o mesmo sentimento que Jesus tem por mim e por você hoje. É o mesmo sentimento do Deus Pai que olha para Jesus em Mateus capítulo 3, quando batizado no Jordão, e diz: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. É o mesmo sentimento que Deus Pai olha para mim e para você hoje e diz: tu és meu filho, tu és minha filha amada, eu tenho prazer na sua vida. Mas pastor Pedro, como é que você sabe que o Senhor Jesus me ama? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele simplesmente creia, nunca mais morra, mas tenha uma vida na eternidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisava provar o seu amor, mas Paulo registra em Romanos que Deus prova o seu amor por nós. Ele nos ama tanto, nos ama de tal maneira, Ele nos conhece por dentro e por fora. E aí você diz: mas pastor Pedro, eu ando adormecido na minha vida, eu ando afastado de Deus, eu ando distante dos planos de Deus, será que Ele mesmo assim Ele me ama? Ama. Deixa eu te dizer 2 coisas. Há 2 coisas que você nunca vai conseguir fazer com Deus. A primeira coisa, você nunca vai conseguir impressionar a Deus. Você nunca vai fazer algo na sua vida que Deus vai olhar assim: uau, hein, Denis, você, hein, arrasou, não esperava isso de você. Sabe por que Ele nunca vai dizer isso? Porque Ele nos conhece na essência. Ele conhece. Nós éramos substâncias sem nenhuma forma no ventre da nossa mãe, éramos um líquido e Ele já nos conhecia. A gente não vai impressionar a Deus, porque Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. Mas sabe a segunda coisa que nós nunca vamos fazer com Deus? Você nunca vai decepcionar Deus. Deus nunca vai dizer assim, fala assim: Valdenir, não esperava isso de você, me decepcionei. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E quando eu e você erramos e pecamos, Ele só espera uma coisa de nós: um coração quebrantado e um espírito contrito, que se prostre diante dEle e diga: Senhor, eu pequei contra Ti somente, tem misericórdia de mim. Ele vai te abraçar, me abraçar e dizer: minha filha, meu filho, vem para junto do colo do Pai. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele está assim interessado em você, por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, por isso Ele mobilizou toda essa estrutura, toda essa igreja,
Por isso Ele chamou cada um de vocês aqui e falou: não, pastor, eu que decidi vir, que nada. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Não, pastor, não foi meu vizinho que me chamou. Claro, ele usou a boca do teu vizinho para te trazer aqui, para dizer para você que ele te ama. Ele te ama. Ele te conhece. Ele sabe do teu passado. Ele conhece o teu presente. Ele já escreveu o teu futuro. Ele já sabe o fim da nossa história. Ele já visitou o nosso futuro. O amanhã a Ele pertence, Ele não vai ser pego de surpresa, aleluia. Ele nos ama. Sim, Jesus está interessado. Eu estava em Rondonópolis, Mato Grosso. Rondonópolis é Mato Grosso. É da parte bonita. Feia, bonita no sul. Dizem eles, tá? Não sei o que estou dizendo. Eles disseram que do Mato Grosso do Sul é do povo bonito. De Mato Grosso é do povo lindo. Não. Eu estava em Rondonópolis, pregando num encontro chamado Vida Nova. Pastor Daniel, um grande amigo. E nós falamos sexta-noite, sábado, o dia inteiro e domingo. E é um encontro evangelístico, havia muitas pessoas de fora. E eles estavam esperando assim que lá por sábado à noite houvesse um tempo de um desafio para as pessoas entregarem seu coração a Cristo. Mas sexta-feira à noite, na abertura, eu trouxe uma palavra, o Espírito Santo conduziu o culto de tal maneira que nós terminamos fazendo um apelo, um desafio, e várias pessoas entregando a vida a Jesus e chorando. Foi lindo. Só que no sábado à noite, nós estávamos louvando, grupo de louvor, os levitas, os adoradores cantando, as crianças juntos, Isso me veio muito ao coração quando as crianças foram levadas para a sua ministração. E durante o louvor, o Espírito Santo disse para mim: faça um apelo. Eu falei: mas Senhor, eu nem preguei ainda. Aí o Espírito Santo disse: como se eu dependesse da tua pregação. Eu vi mais ou menos Deus fazendo assim, E quando o pastor foi à frente, estava terminando a última música do louvor, algumas crianças já sabem, era a hora delas irem para a sua ministração. E o Espírito Santo falou para mim: segure as crianças. E eu corri, peguei o microfone e falei: crianças, fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui. Aí houve aquela arrumação, e eu peguei a última música, e nós começamos a orar, e eu fiz um apelo, e muitas pessoas vieram à frente, e muitas crianças vieram à frente, entregando a vida para Jesus. E nós abraçamos aquelas crianças, e beijamos aquelas crianças. Deus estava interessado nelas. Acabou o culto, eram umas 10 horas da noite, eu estava arrumando minha Bíblia, colocando dentro da minha bolsa, e alguém me puxou assim na calça, eu olhei do lado, era uma criança, e ela disse assim: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: claro. Eu me sentei, fiquei na altura dela, eram duas meninas, e uma delas me disse assim: é sobre esse negócio de entregar a vida para Jesus? Eu falei: pois não, querido, o que tem? O senhor vai fazer de novo amanhã? Eu falei: não sei, se o senhor mandar, mas por quê? Sabe o que é, pastor? É que quando o senhor estava orando, e o senhor falou para as crianças voltarem, nós já tínhamos saído, nós não ouvimos, e a gente foi lá para a salinha. Nós também queremos entregar a nossa vida para Jesus. Eu me ajoelhei e abracei aquelas meninas, chamei os pastores, a liderança, os pais vieram, a mãe veio, nós contamos, ela já chorando, abraçou as meninas de 11 anos, 10 anos, e nós fomos embora. Preguei sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, culto de encerramento no templo da igreja. E pregamos, falei sobre o projeto missionário, Casa das Formigas, falamos sobre missões, falamos sobre outro assunto. Terminou o culto, estou no primeiro banco, arrumando minhas coisas, as pessoas se confraternizando. Eu ouço atrás de mim assim: pastor. Eu virei para o lado, ela disse assim: posso falar com o senhor?
uma jovenzinha, também 10 ou 11 anos. Eu falei, pois não, como posso te ajudar? Ela falou assim, é sobre entregar a vida para Jesus. Eu pensei, eu sei que você não pensaria isso, só eu pensei. Deve ser coisa de criança, uma fez, contou para outra, a outra fez. Então, né, tá assim meio que uma moda, elas estão... Esse é o meu coração, eu sei que vocês não pensariam isso, mas eu pensei. Só que, como eu estava assim meio virado para ela, e a hora que eu me voltei para o seu rostinho, ela estava em prantos, em lágrimas, dizendo, eu também quero entregar a minha vida para Jesus. Você explica isso, querido? Você consegue me explicar isso? Eu não consigo. Isso chama-se graça, misericórdia e poder de Deus. Sabe por que esse movimento está acontecendo em tantos lugares? Porque Jesus está interessado em você. Porque Jesus está interessado nas crianças, está interessado no senhor, na senhora, no jovem, no adolescente, no adulto, no idoso, em todos nós. Ele está sim interessado em nós porque Ele nos ama. Nos ama. Vamos terminar? A última tela. Jesus veio para nos despertar. Nós já respondemos 3 perguntas. A primeira pergunta que respondemos é: o que tem nos feito adormecer hoje? Em que áreas da nossa vida precisamos ser despertados? A segunda pergunta foi: Jesus está atrasado? Será que Ele não vai responder a minha oração? A terceira pergunta foi: Jesus está interessado em mim? Mas tem uma quarta e poderosa pergunta a ser feita: será que Jesus pode mesmo nos despertar hoje? Será que Ele tem poder para isso? Vamos ver no texto. Jesus já conversou com Marta, Jesus já conversou com Maria, Jesus já chorou. Agora eles chegam diante do túmulo de Lázaro. Verso 39. E Jesus dá uma ordem dizendo: tirem a pedra. Era um túmulo antigo, uma caverna, onde a pessoa que havia morrido era enfaixada, perfumes eram lançados sobre ela, e ali, dentro daquela caverna era coberta, uma gruta, por uma grande pedra. E Jesus diz assim: tirem a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto. Olha, gente, que palavra dura. Irmão do morto. Adormeceu. Senhor, já cheira mal, porque já passaram-se 4 dias que ele morreu. Naquela cena só havia morte, cheiro ruim, um cadáver em decomposição e tristeza. Aí você diz assim para mim: pastor, o senhor acabou de resumir a minha vida. Morte, cheiro ruim, nada está bom. É que o senhor não conhece a minha história, pastor, senão o senhor não estaria aí falando isso. Eu não sei realmente qual é a tua história. Eu vim de Londrina, o pastor Rubens veio lá de Dourados, nós não conhecemos. Mas nós servimos a um Deus que conhece. Nós servimos a um Deus que te chama pelo nome. Como eu já disse aqui, nós servimos a um Deus que sabe da tua história do passado, já escreveu o teu futuro e sabe exatamente como você se sente nessa noite. Ainda que eu e você nos sintamos assim, mortos, enfaixados, cheirando mal. Muitos de nós já chegamos no limite da nossa vida. Muitos de nós já fomos consumidos pelo pecado. Muitos de nós já recebemos a sentença que a irmã de Lázaro, Marta, deu a Jesus. Não, Jesus, não adianta mais, já cheira mal. Muitos de nós já ouvimos de pessoas dizendo a nosso respeito: esse aí não tem jeito. Muitos de nós já dissemos a respeito de algumas pessoas: aquele ali, nem Deus dá jeito.
Muitos de nós somos tão pessimistas, estamos tão adormecidos na vida, que esquecemos de olhar para o poder da cruz do Calvário. Muitos de nós só conseguimos enxergar na nossa frente túmulo, morte, cheiro ruim, destruição. Estamos adormecidos, estamos cegos. E Jesus faz das mais lindas afirmações de fé no versículo 40, dizendo: respondeu-lhe Jesus: eu não te disse, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aleluia! Onde só havia morte, podridão, cadáver em decomposição, Jesus lança uma palavra de vida, Ele lança uma palavra para despertar, dizendo: calma, fique tranquila, porque se você crer, verás. Não é se você ver, crerás, como o pastor orou aqui. É se você crer, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra. Jesus fez uma breve oração: Pai, eu sei que Tu me ouves. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Foi essa a oração do Senhor Jesus. Ele não bateu o pé, Ele não gritou, Ele não pulou, Ele não fez nada. Ele disse: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E agora, Ele vira-se para aquele que estava morto, e Ele dá uma ordem, Ele dá um comando, e Ele diz assim: Lázaro, meu amigo, vem para fora. Simples assim. Sai daí. Você está adormecido? Lázaro, desperta, Lázaro. Sai desse túmulo. Acorda. Sabe o que Jesus veio fazer nessa noite? Ele veio nos despertar. Jesus está aqui. Coloque para mim a próxima tela, querido. O grupo de louvor vem aqui me ajudar. Ele diz assim ao nosso amigo Lázaro, e eu quero que você coloque agora, onde está Lázaro, o teu nome. Eu vou colocar o meu nome, porque diante de todas as áreas adormecidas da nossa vida, Jesus está fazendo uma declaração de fé. Igreja de Sertanópolis, amigos e amigas, convidados e convidadas, só tem uma palavra do Senhor nessa noite para nós: se creres, verás a glória de Deus. E Ele olha para nós agora com profundidade, porque Ele está aqui. Você crê nisso? Ele veio fazer o que nessa noite? Nos despertar. Então, assim como Ele disse: Lázaro, vem para fora, Ele diz hoje: Pedro, Ruth, João, Maria, Paulo, José, Leandro, vem para fora. Vem para fora. Para fora da onde, pastor? Do seu sono, querido, do seu adormecimento, talvez até da sua morte espiritual. Vem para fora. Saia da situação que você está. Consagre-se a Cristo, entregue-se a Ele, creia nele e experimente dele algo que só Ele quer e pode e vai fazer nessa noite. Quero que você, se puder, feche seus olhos um pouco. Feche seus olhos um pouco. Nós estamos terminando. Nós vamos ser ministrados numa canção. Enquanto somos ministrados nessa canção, eu quero que você, junto comigo, pense, ore e peça a Deus, dizendo: Senhor, em que área da minha vida eu preciso ser despertado nessa noite? Em que área da minha vida o Senhor está aqui presente, dando um comando: vem para fora. Pessoas que estão presas, pessoas que não conseguem desfrutar uma vida abundante, pessoas que estão como que amarradas. O Senhor Jesus nessa noite está aqui para nos libertar. Pessoas que estão andando a passos lentos na vida cristã, o Senhor está aqui para nos fazer correr nessa caminhada cristã. Vem para fora. Pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados,
estão tentando levar a vida do seu jeito, do seu modo, na sua força, no seu braço, mas não encontram paz no coração. Sabe por quê? Porque estão mortos, precisam de vida, e vida só tem em Jesus. Então Ele está aqui nessa noite te chamando pelo nome, dizendo: vem para fora, eu tenho vida para te dar, e vida em abundância. Pessoas que já serviram ao Senhor Jesus com alegria, já tiveram prazer na palavra de Deus, na vida de oração, agora até leem a Bíblia, mas parece até que é uma obrigação, já não desfrutam dela como alimento, como sustento, como mel, como delícia. O Senhor nessa noite está dizendo: vem para fora dessa dormência, que eu quero mudar a tua história e te encher com o meu Espírito. Pessoas que estão pensando em desistir do seu ministério, desistir de uma área da sua vida, quem sabe desistir do teu casamento. Pessoas que quem sabe nessa noite entraram aqui, estão dispostas a desistir da própria vida, a intentar contra a sua própria vida. O Senhor está dizendo: para com isso, vem para fora, que eu quero cuidar de você, eu quero te abraçar, eu quero te encher da minha presença, da minha graça. Ah, como nós precisamos de um milagre nessa noite, e o Senhor Jesus está aqui, porque Ele veio para nos despertar. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me encontra nessa hora, me chama para Essa é a hora que eu e você respondemos a esta mensagem. Essa é a hora que eu e você ouvimos a voz do Espírito do Senhor Jesus dizendo: vem para fora. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, junto com o pastor desta igreja, o pastor Denis, junto com o pastor Rubens, junto com a liderança. Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama profundamente. Se você ainda não teve um encontro pessoal, intransferível, transformador com o Senhor Jesus, e hoje você entendeu que precisa dEle na sua vida, que Ele vai te tirar de uma vida de morte, de vazio, e te transportar para o seu reino de luz. Ele vai ser o teu Senhor, o teu Salvador, e Ele vai fazer com que na sua vida tudo seja novo, as coisas velhas vão se passar. Eu te convido a você, que pela primeira vez está tomando essa decisão, se há alguém entre nós, que você possa, por favor, com os olhos fechados, toda a igreja com os olhos fechados, se você está tomando a decisão de se entregar a Cristo, de recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a ficar em pé onde você está, só para eu te identificar e orar por você, por favor. Isso. Eu creio, louvado seja o Senhor. Pela primeira vez, você nunca orou isso, você nunca entregou sua vida a Jesus. Você está dizendo nessa noite: eu entendi que só Jesus pode me dar vida. Eu entendi que eu ando adormecido na minha história. Eu entendi que só Ele pode mudar a minha vida. Coloque-se em pé, querido. Ele te trouxe aqui, é a tua oportunidade. Chegou o teu dia, chegou a tua hora, a tua história está sendo reescrita. Aleluia. Coloque-se em pé. Se você já fez essa oração outro dia, não tem problema.
Se você está se reconciliando com Deus, você está dizendo: eu estava longe de Deus, eu estava distante de Deus, mas eu quero voltar para Deus. Coloque-se em pé. É noite de salvação, é noite de reconciliação. Aleluia. Pastor Denis, vem aqui comigo, querido, o anjo dessa igreja. Me ajude. Você que está em pé, querido, você está tomando a maior, a melhor, a mais importante decisão da tua história. Você está dizendo: até aqui na minha vida eu tentei fazer as coisas do meu jeito, mas a partir de hoje Jesus Cristo será o comandante da minha história. A partir de hoje eu entrego a minha vida a Ele, somente a Ele, e Ele passa a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu passo a direção, o leme do meu barco para as mãos do Senhor Jesus, e Ele vai me conduzir. Aleluia. Eu quero te dar mais esta oportunidade. Ainda há alguém que nunca entregou sua vida a Jesus e queira fazê-lo? Fique em pé, querido, por favor. Por favor, ainda há tempo. Ainda há tempo. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia do teu milagre. Aleluia. Aleluia. Eu preciso orar com você que está em pé. Eu quero que a igreja fique assim, com os olhos fechados, mas eu vou te fazer um segundo pedido desafiador agora. Você que está em pé, eu quero orar aqui pertinho de você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente enquanto cantamos Remove a Minha Pedra, faz o milagre. Sai do seu lugar, querido. Vem aqui, o pastor Denis vai te abraçar aqui. Eu quero orar com você. A igreja está com os olhos fechados. Vem aqui, você que ficou em pé, só você que ficou em pé, que está entregando a sua vida a Jesus. Você que está dizendo: eu recebo Jesus na minha vida, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Eu peço que os presbíteros da igreja venham aqui ajudar, venham receber esse povo. Líderes da igreja, venham acolher esse povo lindo aqui. Aleluia, glória a Deus. Você está tomando a decisão mais importante da tua história. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, remove, Senhor. me chama pelo nome, cura minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Aleluia. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, Aleluia. a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Aleluia. Senhor de tudo em mim, já ouço a voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor. A igreja continue orando, espírito de oração. Você que está aqui à frente, que tomou a decisão, olha aqui um pouquinho para mim. Vocês que estão aqui à frente. Aos 18 anos de idade, eu tomei a decisão que vocês estão tomando hoje. Faz 33 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Foi a melhor e maior decisão da minha história. Andar com Jesus é uma linda aventura, e Ele nunca nos decepciona. Andar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui nessa noite. Você veio para cá mas o Senhor Jesus foi quem te chamou, quem te trouxe, porque essa é a noite da tua salvação. Você agora vai ser cuidado por esta igreja. Essa igreja quer caminhar com você, quer andar com você. Você está nascendo de novo. A Bíblia diz que aqueles que recebem a Cristo se tornam novas pessoas. As coisas velhas vão embora e Ele faz tudo novo, aleluia.
Então vocês estão nascendo de novo, nascendo do Espírito, nascendo para Deus. Vocês estavam desconectados de Deus, agora Jesus liga vocês a Deus novamente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E hoje à noite nós temos um banquete espiritual neste lugar, aleluia. Há grande júbilo nos céus pela vida de vocês. Então eu vou pedir para vocês repetirem uma oração comigo. Simples oração. Pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer uma oração entregando o meu coração a Jesus. Eu vou pedir que você repita essas palavras comigo. Por que é importante? Porque vocês vão ligar no reino espiritual o que está acontecendo agora na vida de vocês. Vamos juntos? Eu vou pedir para toda a igreja repetir comigo. Não importa se você já tem Jesus. Sabe por que isso? Porque você vai ajudar esses irmãos e irmãs aqui agora a juntos proclamarem Jesus no seu coração. Vamos lá? Então digam assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, eu Te recebo no meu coração. A partir de hoje, o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Muito obrigado por perdoar os meus pecados e por me levar de volta ao Pai. Muito obrigado por me devolver a eternidade na presença do Pai. Eu Te amo, Jesus. A minha vida é Tua. Toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir aquele que vive, aquele que reina. Aleluia. Aleluia. Festa no céu. Festa no céu. Essas lágrimas que estão caindo do rosto, produzidas pelo Espírito, é lágrimas de uma nova história sendo escrita. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas não acabou não. Mais 2 segundos. Você que já tem Jesus como eu tenho, e entendeu nessa noite que tem uma área da sua vida que está adormecida, e você não quer voltar para casa assim, você precisa de um milagre. Eu também preciso. O Senhor Jesus está aqui te chamando, dizendo: sai para fora dessa dormência toda aí, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. Eu quero mudar a tua história, eu quero fazer tudo novo acontecer. Desperta. É a nossa conferência. Desperta, desperta. Ele está aqui, Ele tem algo novo para você. Se você crê nisso e o Espírito Santo falou com você nessa noite, é a tua vez de se juntar a esses irmãos aqui para nós orarmos, porque Ele remove a nossa pedra, Ele faz milagre acontecer. Vamos declarar? Todos de pé. Se você deseja que alguma área da sua vida que está adormecida seja mudada, vem aqui, querido. Sai do seu lugar. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é poderosa. Ela produz frutos através do Teu Espírito Santo. Tudo que estamos vivenciando nessa noite é fruto da Tua graça, da Tua bondade. O Senhor está aqui. E o Senhor Jesus veio para nos despertar. Muitos de nós estamos adormecidos. Muitos de nós estamos nos colocando agora diante do Senhor, pedindo: faz um milagre em nós, Senhor. Nós precisamos de um toque do Senhor. Pessoas que estão adormecidas fisicamente, Tu és poderoso
para nos despertar e nos revigorar, e trazer saúde onde há enfermidade, e trazer cura onde há doença, e trazer vida onde há morte, e trazer, Pai, um novo fôlego ao nosso coração. Tu és poderoso nessa noite para tocar células, tecidos, ossos, órgãos, pele, pés, intestinos. Tu és poderoso para tocar nas juntas. Em nome de Jesus, o Senhor está curando juntas. O Senhor está trazendo cura. Um óleo do Senhor está sendo passado, e a cura nesta noite. Tu és poderoso, Deus, para tocar nos nossos artelhos, nos nossos joelhos, e trazer cura em nome de Jesus. Tu és poderoso para tocar os nossos quadris e serem revigorados por Ti em nome de Jesus. Tu és poderoso para dizer: sai para fora, e trazer à luz aquilo que estava em trevas, e trazer vida onde havia morte, em nome de Jesus. Tu és poderoso para reverter diagnósticos. Tu és poderoso para pegar, Pai, onde a medicina não alcança, e o toque do Senhor de milagre acontecer. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura para todos aqueles que precisam de um toque no seu corpo físico nessa noite, em nome de Jesus. Mas, Pai, muitos de nós estamos adormecidos nas emoções, na nossa alma. Muitos de nós estamos abatidos, pensando em desistir. Muitos de nós chegamos aqui desanimados, cansados, e o Senhor tem uma palavra para nós. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor está aqui para nos despertar na nossa vida emocional, para trazer cura, para iniciar um processo de cura. Pai, nós vamos receber ajuda, nós vamos buscar conselho, nós vamos buscar ajuda, mas cremos que do alto virá toda a provisão. Pai, nessa noite então derrama um óleo de alegria onde há tristeza, enxuga as nossas lágrimas, tira as cinzas da nossa vida e nos dá uma veste de louvor. Pai, devolve o sorriso para os nossos lábios, devolve o ânimo para o nosso coração. Levanta o abatido, levanta o prostrado, levanta o que está desanimado, em nome de Jesus. Pai, se algum entre nós está pensando em desistir das áreas da vida, da profissão, da liderança ministerial ou da própria vida, em nome de Jesus, eu decreto essas palavras destruídas da sua mente e libero a mente de Cristo sobre elas. Mente de vitória, mente de poder, mente de alegria, mente do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida espiritual dos meus irmãos, eu oro para que haja uma liberação no reino celestial, para que um renovo do Senhor, uma nova unção do Espírito venha sobre nós, uma nova sede, uma nova fome do Senhor, fome pela palavra, sede pela palavra, fome pela Tua presença, sede de uma vida de oração, intimidade, santidade. Nós desejamos o Senhor. Reaviva a nossa vida espiritual, acende de novo a chama do primeiro amor, faz-nos incendiados no Teu Espírito Santo. Eu oro para esta igreja, para que ela continue sendo sal da terra e luz do mundo. Pai, para que ela continue sendo relevante em Sertanópolis e toda a região. Oro pela vida do pastor Denis, sua família, pela liderança, pelos grupos, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche-os, enche-os, enche-os do Teu Espírito, fortaleça-os, produza mais frutos, mais frutos, mais frutos, e o Senhor acrescentará a cada dia aqueles que vão sendo salvos. O Senhor trará por aquelas portas as pessoas dessa cidade, o Senhor trará dos quatro cantos dessa cidade pessoas que virão ver aqui o que é que está acontecendo naquele lugar. Aleluia, porque o Senhor é quem faz essa obra, é do Senhor, é para a glória do Senhor. Reaviva no Senhor, desperta no Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero entregar uma palavra específica que durante o louvor Deus ministrou o meu coração. É nessas horas que a gente corre risco, mas se não estiver aqui, fique tranquilo, eu vou voltar para Londrina bem. Mas eu preciso perguntar: há entre nós uma pessoa chamada Júlia? Levante uma de suas mãos. Há entre nós uma pessoa chamada Júlia? Não identifiquei? Não identifiquei.
Júlia. Você veio aqui e no seu coração há alguma Júlia por quem você tem orado muito? Há entre nós alguém que tem orado por uma pessoa chamada Júlia? Alguém conhece alguma Júlia que é fruto, é alvo da sua oração? Não há. Não há. Você entrou aqui nesse culto, você pensou nela, você orou por ela. Eu quero te entregar uma palavra. Há mais alguém, Júlia, que você conhece, você orou, que você orou? 2, 3, 4. Ok, eu só quero entregar uma palavra simples. Se for para o seu coração, guarde no coração. Se não for, amém. Deus me mostrou um nome, Júlia. Deus me mostrou uma jovem. Deus me mostrou que ela andava como que com correntes, presa, amarrada. Enquanto cantávamos aquela canção que diz que mortos ainda se levantam, que milagres ainda acontecem, o Senhor me disse: eu estou tocando a vida da Júlia. Eu estou tirando as correntes que a prendem, e ela não vai mais andar, ela vai correr na minha direção. Ela vai correr. Guarde essa palavra no seu coração. Eu não conheço, mas eu preciso entregar essa palavra. Que ela se cumpra, se for de Deus, e que a glória seja dada somente a Ele. Agora eu te convido a se juntar aos 4 seres viventes, a se juntar aos 24 anciãos, e juntos todos pegarmos as coroas de glórias, nos prostrarmos diante do Cordeiro e entregarmos todas elas ao Senhor Jesus e dizer: digno és, Cordeiro, de receber a honra, a glória, o poder, a majestade e a força, hoje para todos sempre. A igreja diz: amém. Amém. Antes de você sair, deixa eu dar um recado rápido. Não saia do seu lugar ainda, só um minuto. Você que veio aqui à frente, tomou essa decisão e sentiu o coração queimando quando você disse sim a Jesus pela primeira vez. Você que já é batizado, é de uma igreja evangélica, isso não diz respeito a você. Mas você que ainda não é batizado e fez essa oração pela primeira vez, precisa haver 3 coisas na sua vida para você não sair daqui e dizer: olha, eu recebi Jesus, e voltar à vida e tudo continuar como era. A primeira coisa é a oração. Você agora tem liberdade para falar com o seu Pai Celestial, assim como você fala com qualquer pessoa. Converse com Ele, fale com Ele. Segundo é a Bíblia, é o manual de orientação para o seu coração, para a nova vida que Ele tem para você. Tem mais de 8.000 promessas te esperando para você conhecer. Mais de 8.000 que são suas e que até agora você não havia recebido. Mas a partir de hoje você tem direito, porque você é filha, e filha tem herança na presença do Senhor. E a terceira coisa que você precisa fazer, além da oração e da Bíblia, é se juntar a uma comunidade da fé. É você fazer parte de uma igreja, ser cuidada, pastoreado, ter uma identidade com o povo de Deus e fazer parte do corpo de Cristo. E nisso eu posso te ajudar agora. Nós queremos oferecer para você que fez a sua oração pela primeira vez uma aprendizagem, um conhecimento mais profundo sobre quem é Jesus, para que você possa fazer a sua decisão de se tornar membro da comunidade da fé. Então no final, você que veio aqui, fez a oração pela primeira vez, aceitou Jesus no seu coração, recebeu, eu queria que você desse seu nome lá para a Edilane no final. A Edilane, nossa secretária, está lá perto onde fica a nossa livraria, na saída direita. Você vai lá e só dá o seu nome e seu telefone. Nós faremos o contato, nós conversaremos sobre essa decisão e nós ampliaremos o seu conhecimento sobre essa pessoa maravilhosa que você recebeu hoje para andar com ela. Não vá embora sem dar o seu nome, é sem compromisso. É só o fato de você conhecer mais sobre Jesus e fazer a sua decisão de andar com Ele. E nós, como igreja, ficaríamos muito honrados que fosse assim conosco e aqui com a nossa família, em nome de Jesus. Deus abençoe você, uma boa semana. Eu te vejo amanhã e eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você e falasse para ela: volta amanhã que tem mais, em nome de Jesus.